a todos, eu sou o Vitor Casagrande, professor de bandolim aqui da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a segunda videoaula da música Flamengo, do compositor Bonfilho de Oliveira. Essa videoaula é do nível bandolim intermediário. Se você ainda não viu a primeira videoaula que eu fiz sobre essa música, não deixe de clicar aqui no link que está abaixo na descrição do vídeo, que lá você vai ter acesso à primeira videoaula, que é fundamental para que você tenha um entendimento dessa segunda videoaula e das demais que estão por vir. Eu aproveito para convidar vocês para acessarem esse link, porque lá tem todo o curso online da Escola de Choro de São Paulo, tem além do bandolim, as aulas de violão, cavaquinho, pandeiro, clarinete e flauta. Então é um material riquíssimo, que vale muito a pena que vocês acessem e que divulguem o máximo possível para que o nosso trabalho chegue em mais pessoas e mais pessoas venham estudar com a gente. Outro ponto importante que eu gostaria de divulgar para vocês são os nossos podcasts. Eles estão sendo feitos sob a batuta do nosso professor de flauta, o Henrique Menezes, e estão maravilhosos, é um conteúdo riquíssimo. É só vocês procurarem no Spotify ou no YouTube podcasts Nó na Garganta, o podcast da Escola de Choro de São Paulo. Lá tem muita informação sobre música brasileira, sobre a nossa ancestralidade, sobre o início do choro e entrevistas maravilhosas com alguns grandes instrumentistas do nosso gênero. Então não deixem de conferir esse podcast. Vamos começar então a nossa aula. Eu vou começar essa aula pelo mesmo exercício que a gente fez na aula passada, mas eu vou dificultar ele um pouco mais. A gente vai fazer o mesmo padrão de exercício, mas a gente vai colocar agora algumas dificuldades a mais para a mão direita. Então eu vou demonstrar para vocês. Recordando aqui, nós fizemos o exercício na corda Ré, mas vocês podem fazer em qualquer outra corda que vocês desejarem. Inclusive recomendo que façam. Então o exercício que a gente fez era assim. Então, vocês já devem ter dominado esse exercício. Agora eu quero que vocês façam o mesmo exercício, começando com a palhetada para cima. Sempre mantendo a palhetada alternada. Depois que vocês já estiverem dominando também esse exercício fazendo com a palhetada para cima, aí que vão começar a entrar as novidades. Nós vamos acrescentar um número maior de palhetadas para cada nota. Então, a gente está tocando aqui uma nota por tempo, a gente vai tocar 2 vezes a mesma nota em cada tempo. Comecei com a palhetada para baixo, agora eu vou repetir com a palhetada para cima. Depois vocês vão fazer com 3 notas para cada tempo. Eu comecei com a palhetada para baixo, repito com a palhetada para cima. E por fim, 4 notas para cada tempo. Mesma coisa, começa para baixo, repete para cima.
esse é o exercício. É um exercício muito simples, mas que já vai ajudando bastante a colocar as nossas duas mãos na forma aqui, tanto a mão da palhetada quanto a mão esquerda. E agora que a gente já está aquecido, vamos lá para a segunda parte do Flamengo. Então vamos lá para a melodia da parte B do Flamengo. Primeiro eu vou tocar essa melodia, assim como eu fiz com a parte A, eu vou tocar ela no andamento da música, o andamento próximo ao andamento da música, e depois eu vou destrinchar ela frase por frase para que vocês entendam melhor. Então, essa é a melodia da parte B do Flamengo. Então, vamos lá, para a primeira frase. Vou colocar aqui o andamento bem lento, para a gente fazer essa frase juntos aqui. Então as notas são Si, Sol, Mi, Si bemol, Si, Mi, Ré sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Mi. A próxima frase. Então nós temos Si bemol, Si, o acorde de Mi maior. Depois de novo, Si bemol, Si, Ré, Dó, Si, Lá, Sol sustenido, Lá, Ré. Então, de novo a frase toda. Aí a próxima frase. Nós temos Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Fá sustenido. De novo. E aí a frase seguinte, que é a última frase do primeiro motivo. Então nós temos Lá sustenido, Dó sustenido, Fá sustenido, Fá natural, Mi, Ré sustenido, Mi, Fá natural, Fá sustenido, Si. Notem bem que eu mudo um pouquinho a digitação do que é usual aqui. Eu venho com o dedo 2, aqui na casa 2, e repito. Por quê? Porque eu vou começar a próxima frase com o Si de novo. Então, se eu tiver com esse dedo aqui, fica muito longe para eu manter a nota soando. Então, eu faço dessa forma. Essa frase, a primeira frase do segundo motivo, é igual à do primeiro motivo. Aí depois a gente segue. Então essa frase é Mi, Fá sustenido, Sol, Ré, Mi, Fá,
próxima frase. Si, dó, ré, dó, si bemol, dó sustenido, mi, si, mi, sol, fá sustenido, ré sustenido, si natural, mi. E aí, para encerrar, mi bemol, ré. E aí a gente volta para a parte A. Então vou tocar ela toda lenta, no andamento de 50 BPM aqui, de ponta a ponta. Então, essa é a melodia da parte A. Agora vamos para o acompanhamento. O acompanhamento, vocês vão manter a mesma levada, que é a levada de machixe, que vocês já aprenderam na aula passada. E agora eu vou passar alguns acordes que vocês ainda não viram. Então, nós já vimos o Mi menor, o Si com sétima, o Mi menor. Depois agora tem um novo, que é o Mi com sétima. Eu tenho aqui Si, Sol sustenido, Ré, Si. Depois, o Lá menor. Eu tenho aqui Dó, Lá, Mi, Dó. O Ré com sétima, que nós já vimos. O Sol maior, que nós já vimos. E aqui o Fá sustenido com sétima, que nós temos Si bemol, Mi, Dó sustenido, Si bemol. Depois nós temos ainda o acorde de Sol com sétima, que nós vimos, aliás, que nós não vimos, então aqui, Si, Fá, Ré, Si, é uma casa para frente do acorde de Fá sustenido, o Dó maior, que nós já vimos, e nós temos mais um acorde novo, que é o Si bemol diminuto, Si bemol, Mi, Dó sustenido, Sol. Então eu vou tocar para vocês ela toda aqui no andamento de 80 BPM, com aquela levada de machixe. Para a primeira parte. Então agora vocês têm aquele exercício para estudar com o acréscimo daquelas notas da mão direita, a melodia da parte B, prestando atenção nas mesmas coisas que nós já comentamos sobre a parte A, na sonoridade, deixando o som das notas o mais ligado uma nas outras possível e deixando o bandolim com o som mais encorpado, né? Tentando evitar que a gente toque staccato e tentando evitar que a gente tire um som muito magrinho no nosso instrumento. E no acompanhamento vocês mantêm aquela levada de machixe e vão se situando aqui com esses acordes novos que apareceram na segunda parte. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Clique aqui embaixo para você ter acesso a todo o curso online da Escola de Choro de São Paulo. E nós nos vemos na próxima videoaula, onde eu vou passar a terceira parte do Flamengo. Bons estudos!